Olá, seres do vazio! Como vocês estão? Eu sinceramente acho que todo mundo já se machucou alguma vez na vida, né? Bem, obviamente, comigo isso não foi diferente, e eu vou falar hoje dos meus piores machucados pra vocês. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo, porque isso me ajuda demais. Valeu! Bem, o meu primeiro machucado, que foi o meu primeiro machucado mais grave, assim a gente pode dizer, foi quando eu tinha uns 4 a 5 anos de idade. Eu estudava em uma escola onde era na cidade vizinha da cidade onde eu morava, porque a minha mãe ela trabalhava nessa cidade vizinha. E o meu horário nessa escola era da tarde até a noite. E nesse dia tinha ocorrido tudo bem, eu tive todas as aulas de forma tranquila, até que chegou a hora de ir embora. Eu lembro que quando eu tava indo embora, tava de noite, e a minha avó tinha vindo junto com a minha mãe pra me buscar, o que eu achei bem legal. Amo minha avózinha. Então, minha mãe, minha avó e eu saímos da escola e fomos indo em direção à rodoviária, porque a gente saía e vinha pra essa cidade de ônibus. Nisso que a gente tava andando, o pequeno voidzinho teve a brilhante ideia de seguir esse caminho se segurando no muro da escola, porque era um muro de grades em cima de um muro de pedra. Então eu me segurava nas grades em cima do muro de pedra. No começo foi de boa, eu ia andando pelo muro sem problema, estilo Homem-Aranha. Mas aí teve um momento que eu não lembro se eu soltei a grade, se eu escorreguei, mas eu lembro que eu caí daquele muro e bati a cabeça e ela tava sangrando. Tava sangrando muito. Com isso, a minha avó toda preocupada falou pra minha mãe levar eu no hospital que ficava nessa cidade. Mas a minha mãe disse pra ela que não podia, pois a gente ia perder o ônibus, porque a gente ia embora de noite, e não ia ter então ônibus pra gente voltar pra casa. E minha mãe nem imaginava que o corte na minha cabeça tinha sido tão grande. Eu só quero que vocês imaginem literalmente a seguinte cena, de uma mulher e uma senhora levando uma criança pela rua com a cabeça sangrando no meio da noite. Bom, depois de um tempo nós chegamos na rodoviária e entramos no ônibus. Cara, sério. A gente já tava há tanto tempo que o sangue já tinha ficado seco na minha cabeça. E pra piorar, eu tinha ficado com uma coceira muito chata na minha cabeça e eu tentava coçar. Mas minha mãe sempre me pedia pra eu não ficar cutucando o ferimento. E aquela coisa coçava demais. Demais! Enfim, depois de uns 20 a 25 minutos de viagem pra casa, finalmente me levaram pra eu tratar do machucado. Demorou? Pra um caramba, mas pelo menos me levaram. E quando foram me examinar, cara, o corte atrás da minha cabeça tava grande. Sério, como eu não tive uma hemorragia, eu não sei. Bom, quando eles limparam o sangue e esterilizaram tudo, chegou a parte de fazer os pontos. Eu tinha que fazer 3 pontos na cabeça. Mas doía tanto, mas tanto que eu não conseguia ficar parado. Eu me debatia muito. Tanto que tiveram que me segurar, mas eu não sei como os médicos não conseguiam me deixar imóvel. Eu não sei se por conta da dor ou da adrenalina eu fiquei estupidamente forte, ou os médicos que eram muito fracos. Poxa, eu era uma criança. Como que um adulto, ou mais de um adulto, perdem em força pra uma criança, cara? E olha que eu basicamente não tenho músculo. Eu tenho praticamente o mesmo físico que o Salsicha do Scooby-Doo. Bom, conforme eles tentavam me segurar e eu já vermelho de tanto me debater e fazer força, finalmente o médico conseguiu. Ele conseguiu fazer todos os... Eu me debati tanto, mas tanto que eles só conseguiram fazer um ponto na minha cabeça. E depois disso enfaixaram na minha cabeça. E eu fiquei parecendo o Kik Butovski com uma bitela de um capacete na cabeça. Eu lembro que depois disso tudo, quando eu fui pra casa, o meu avô ele ficou chocado quando me viu com uma tigela feita de faixa na cabeça. Aí depois de uns dias, eu lembro que quando eu tirei aquelas faixas da minha cabeça, tinha saído até um tufo de cabelo junto. Não, eu não fiquei calvo, mas aí desde sempre eu fiquei com uma falha do cabelo naquela área da minha cabeça onde eu machuquei. A segunda vez que eu tive um machucado tão ruim, eu tinha acho que uns 8 ou 9 anos de idade. Nesse dia, a minha tia tinha dado uma festa de pijama na casa dela, e eu já tinha tomado banho e tava de pijama já aproveitando a festinha. Quando eu tava me arrumando, a minha mãe ela falou pra mim não sair de casa, né, não sair da casa da minha tia, não importava o que ou quem dissesse pra pedir ajuda pra fazer algo. Eu não devia sair em hipótese alguma. Lembre-se disso, em hipótese alguma. Após isso, a minha mãe, ela saiu do quarto e depois disso eu terminei de me arrumar. Até que um primo meu chegou em mim
e me perguntou se eu podia ajudar ele a chamar a nossa avó e o nosso avô, porque eles não estavam respondendo ele. E nisso, eu, como um ser de coração cheio que eu era, disse sim, e nós fomos lá. E bem, na frente da casa da minha avó tinha um mini matagal e tava escuro porque a luz do poste não chegava ali. E eu não sou de ter medo do escuro, mas do que pode ter nele. Aí tivemos a brilhante ideia do meu primo me passar por cima do portão de madeira dos meus avós, que era tipo aquelas cercas que tem nos Estados Unidos, só que maiores. Nisso, quando ele me colocou, do outro lado foi de boa. Eu chamei meus avós, mas ninguém atendeu. Então a gente tinha achado que eles, sei lá, não tava acordados mesmo, e então era hora de voltar pra casa. Mas foi aí, nesse momento, que tudo deu errado. Porque quando ele foi me colocar pro outro lado de volta, ele acabou me segurando de mau jeito e eu ralei a área da minha costela direita inteirinha naquele portão de madeira. Ficou tudo raspado, vermelho, ardendo. Não sei como eu não chorei. Enfim, voltamos pra casa da minha tia e ninguém notou a minha falta, por incrível que pareça. Mas quando eu fui trocar de roupa, minha mãe viu meu machucado gigante e não tinha como eu esconder. E eu levei uma bronca daquelas. Bom, a terceira e última história foi quando eu tinha uns 13 anos. E admito que essa vez foi meio que culpa minha. Eu tava morando em um sítio nessa época. E um dia minha tia, ela tinha vindo visitar eu e a minha mãe. Ela tinha trazido o filho dela e o cachorro dela também. Que, por sinal, era um pitbull. Acho que já tá bem na cara que vai rolar, né? Mas calma que vocês já vão entender. Eu, como uma criança extremamente inteligente que eu era, tive a brilhante ideia de testar se o cachorro ia proteger a minha tia mesmo. Que por sinal tava grávida. Então eu fiquei dando uns tapinhas de leve na minha tia e ela fingindo umas dores. Nisso o pitbull, do jeito protetor que é com o dono, foi proteger a minha tia. Mas pra ele não me machucar, acabamos deixando ele fora de casa. Meu Deus, eu realmente acho que eu peço por essas coisas ruins acontecer, cara. Ai, misericórdia, que esse idiota que eu era. Meu Deus do céu. Bom, umas horas depois, a minha mãe, ela mandou eu brincar na rua com o meu primo. Eu obviamente não queria, pois, né? Tinha um pitbull, ainda não adulto, tá? Ele não era adulto ainda, mas ainda assim, um pitbull do lado de fora, pronto pra me dilacerar vivo. Mas a minha mãe, falando com as suas palavras carinhosas, disse a exata frase: "Ah não, filho, ele já deve até ter esquecido isso. Vai brincar lá, vai, não fica nesse videogame o tempo todo não." Sem muita escolha, né? Eu tive que ir. E então, quando eu saí, não tinha acontecido nada, né? Até ali, então, tava tudo bem. Até que então, eu e meu primo tivemos a brilhante ideia de brincar de pega-pega. E não deu 2 minutos, quando eu ouvi o cachorro tava correndo atrás de mim, e agora, ao invés de eu correr pra pegar o meu primo no pega-pega, eu tava correndo pro cachorro não pegar na minha jugular e me estraçalhar. Cara, aquele cachorro corria muito rápido, velho. Meu Deus do céu. Como é que eu consegui correr tanto desse cachorro? Enfim, então eu tava correndo e gritando, óbvio, né? Porque eu tinha uns 13 anos e eu até que tava conseguindo desviar bem do cachorro. Até que teve um momento que o cachorro, ele pareceu ter dado uma de Mahoraga e se adaptou a mim. Assim, ele ia conseguir me acertar uma mordida. Só que no momento que ele foi me dar uma mordida, eu consegui dar um pulo bem na hora. E ainda bem que eu dei esse pulo, porque aquela mordida ia ter pego bem nas minhas bolas. Sim, eu não tô brincando, as minhas bolas teriam sido arrancadas com a mordida de um pitbull. Mas felizmente, ou infelizmente, a mordida, ela tinha pego na minha coxa. E meu irmão, eu acho que eu nunca dei um grito tão alto na minha vida, porque aquilo doeu demais, doeu muito. É sério, na minha memória eu lembro que tinha ficado uns buracos meio fundo, tá ligado? Tinha ficado até roxo. Parecia que tinham me furado com aqueles espetos de churrasco. Mas, né, faz tempo isso, e eu não me lembro muito bem desse dia. E convenhamos que eu pedi também por isso, né? Bom, lições aprendidas. Não subir muros daquela forma, não desobedeça seus pais, e não seja idiota de mexer com pitbulls. Bem, é isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo conto.